Risco financeiro, só de ouvir essa palavra, muita gente já pensa em perigo, em perda, né? Mas e se no coração do risco morasse também a oportunidade? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa dualidade e aprender a enxergar um pouco além do perigo. E olha que interessante, um jeito muito bom de entender isso vem da língua chinesa. A palavra para crise, weiji, é formada por esses dois caracteres que estão aí na tela. Um deles significa perigo, o outro, oportunidade. Essa ideia é o ponto de partida perfeito para o que vamos conversar agora. Mas antes de mergulhar nesse assunto, a gente precisa falar a mesma língua, certo? Vamos definir aqui alguns conceitos básicos que vão ser o nosso guia para o resto da conversa. Vamos começar pelo principal. Afinal, o que é risco? No mundo das finanças, é basicamente a chance de um resultado ser diferente do que se espera e geralmente envolve alguma perda de dinheiro. É como andar numa corda bamba. Quanto maior a recompensa lá do outro lado, mais instável pode ser o caminho para chegar lá. E qual a diferença disso para a incerteza? Bom, a incerteza é quando a gente não tem muita ideia do que vai acontecer. Com o risco, a gente consegue até calcular probabilidades, sabe? Tipo a chance de um dado cair em um número específico. Já a incerteza é mais como tentar prever o tempo daqui a um ano. São tantas variáveis que fica quase impossível saber. E por fim, o retorno. Se o risco é o perigo daquela história, o retorno é a oportunidade. É a recompensa que se busca ao topar o risco, seja como lucro, juros ou valorização de um ativo. É o que faz o jogo valer a pena no fim das contas. Agora, é super importante entender que risco não é uma coisa só. Ele tem várias caras, e conhecer cada uma delas é o primeiro passo para conseguir lidar com elas. Vamos dar uma olhada nessa variedade de ameaças? De um jeito bem geral, a gente pode separar os riscos nessas 4 grandes áreas. Cada uma delas mexe com os investimentos e as empresas de jeitos bem diferentes. Vamos passar rapidinho por elas. Primeiro, o risco de mercado, que talvez seja o mais conhecido, é aquela montanha-russa dos preços que todo mundo fala. Ações que sobem e descem, o dólar que muda de valor, a taxa de juros que pode virar o jogo da economia. Aí temos o risco de crédito. Falando bem direto, é a chance de alguém não pagar o que deve. Simples assim. Pode ser um empréstimo para uma pessoa ou um título de dívida de uma empresa. O risco de calote está sempre lá. O risco de liquidez já é um pouco mais sutil. Imagina ter um bem valioso, tipo um imóvel, mas precisar do dinheiro para ontem. Essa dificuldade de vender rápido sem ter que baixar muito o preço, isso é o risco de liquidez. E não podemos esquecer dos riscos operacionais e econômicos. Eles podem vir de dentro da empresa, como uma falha humana, ou de fora, como uma crise econômica ou até um desastre natural que para a produção. Certo. Agora vamos juntar todas as peças e chegar no coração da nossa análise. Aqui a gente vai explorar a relação mais importante do mundo financeiro. Essa conexão que não dá para separar entre risco e retorno. Isso nos leva a uma pergunta que parece óbvia, mas é fundamental. Se arriscar envolve a chance de perder, por que alguém faria isso? A resposta está exatamente do outro lado da moeda, o potencial de ganhar. E essa imagem mostra essa troca de forma perfeita. É a regra de ouro. Para ter chance de retornos maiores, é preciso aceitar riscos maiores. Não tem muito para onde correr. Pensa na poupança. Risco baixinho, retorno baixinho também. Agora pense em ações de uma empresa de tecnologia. O risco é alto, claro, mas o potencial de retorno pode ser enorme. A arte toda está em achar o equilíbrio certo nessa balança. Teoria é muito bom, mas nada como um exemplo real para fazer a ficha cair de vez, né? Vamos ver como essa relação entre risco e retorno funciona na prática. Então vamos imaginar a situação. Uma pessoa investiu uma grana em 2 empresas diferentes no começo do ano, a empresa alfa e a empresa beta. Vamos ver o que aconteceu com cada uma delas. Olha aí os números. O investimento na Alfa foi maior. No final do ano, as ações valorizaram mais e também pagaram mais dividendos. Já a empresa Beta teve um crescimento mais tímido. Vamos ver o que isso quer dizer em termos de retorno percentual. E aqui está o resultado. O investimento na Alfa rendeu um retorno total de quase 18%, mais que o dobro dos 8,5% da Beta. Isso aqui é um exemplo clássico da relação risco-retorno em ação. O investimento que teve a melhor performance foi aquele que, em tese, também tinha um perfil de risco maior. E com isso, a gente volta lá para o começo. Perigo e oportunidade. Entender essa balança é a alma do negócio nos investimentos e, quem sabe, na vida também. E fica a reflexão final. Qual é a maior troca entre risco e retorno que cada um enfrenta no seu dia a dia